Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos novamente para mais um programa Conversando o Evangelho. Então, neste momento, sintam-se todos abraçados, acolhidos por nossa equipe que cresceu com a graça de Deus e toda a espiritualidade que nos acompanha. Nossa equipe hoje está sendo composta pelo Devanir, o Donizete, o Heron, a Ione, Dr. Joel, a Poliana e a Sheila. E a Aninha, que está conosco em pensamento, porque a internet dela não está funcionando. E eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Lembramos da Pamela e da Roseli, que são responsáveis pela página no Facebook, pelo site da Cavile, Casa Virtual Luz Espírita, e nos auxiliam nas pesquisas postadas diariamente com conteúdo referente ao programa da semana. Como já dissemos várias vezes, mas para aqueles que ainda não nos conhecem, somos uma casa espírita virtual. Casa Espírita, Luz Espírita, onde nós utilizamos o site www.cavile.com.br. Assim como uma casa espírita física, nossa casa virtual tem todas as atividades de uma casa física e convidamos a todos a entrarem no site para saberem mais detalhes de todas as atividades. Hoje o tema é como entendemos pureza de coração. É o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2. E nós nos perguntamos, né? Vamos começar nossos questionamentos perguntando: o que é o conceito de puro, coração e criança? Será que a gente saberia definir? No trecho lido, Jesus coloca como exemplo de coração puro as crianças. Será que a gente tem que entender criança aí no sentido cronológico, né? O que significa esse estado de infância para nós? Dando continuidade ainda, como é que a gente pode se considerarmos, né, que somos espíritos imortais, como é que podemos entender essa pureza, né? A gente não traria de outras encarnações as mazelas do nosso passado? Como é que seria isso? Né? E dando continuidade ainda, como é que a gente define no Evangelho puros de coração, mas nos dias atuais? E para finalizar, como é que eu posso desenvolver a pureza de coração? Então, vamos nesse momento serenar nossa mente, vamos entrar em sintonia com o Pai, vamos pedir a Ele que nos auxilie, bem como toda a espiritualidade presente, através da colônia espiritual Maria de Nazaré, para que nos auxilie. Assim, a gente pede permissão para dar início ao nosso Conversando o Evangelho de hoje, com a prece de abertura que será feita pela Aninha, que parece que a internet dela conseguiu. Vamos lá? Senhor, infinita bondade e misericórdia, Senhor de todas as coisas, aqui estamos diante de Ti como seres imperfeitos, reconhecendo que nada somos diante do Teu infinito universo, mas cheios de alegria, esperança e disposição para compreendermos que tudo somos diante do Teu amor para com todas as criaturas. Tira-nos da inércia da fé sem obras e estimula o nosso pensamento para que se transforme em ações voltadas para o bem e para a paz. Protege nossa família, nossos amigos e mas principalmente a todos aqueles que nos ajudam a melhorar nosso espírito, contrariando nossa vontade e nos obrigando ao exercício da paciência e da misericórdia. Mostra-nos a necessidade de não julgar, de perdoar, de aceitar e compreender que tudo o que nos ocorre está de acordo com os teus desígnios e com tua lei de justiça, amor e caridade, e que nós somos os únicos responsáveis pelas consequências de nossas ações. Que tua luz, Senhor, possa inundar nossos espíritos e nos fazer sentir como verdadeiros filhos de tua criação. Que assim seja, damos graças a Deus. Que assim seja, damos graças a Deus. Muito boa a sua prece, Aninha. E vamos dar continuidade, então, agora com uma mensagem que a Sheila vai ler para nós. Boa noite a todos. Educação. Livro O Espírito da Verdade, Espírito de Versos, Chico Xavier. O amor é a base do ensino. Professor e aluno, cooperação mútua. O autoaprimoramento será sempre espontâneo.
disciplina excessiva, caminho de violência. A curiosidade construtiva ajuda o aprendizado. Indagação ociosa, dúvida enfermiça. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. Evangelho no coração, coragem na consciência. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. Não existe vocação compulsória. Toda aula deve nascer do sentimento, automatismo na instrução, gelo na ideia. A educação real não recompensa nem castiga. A lição inicial do instrutor envolve em si a mesma responsabilidade pessoal do aprendiz. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Pais e educadores. Se o lar deve entrosar-se com a escolha, o culto do Evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente, em trânsito para as esferas superiores da vida. Essa palavra. Muito boa a mensagem que a Sheila leu para nós, trazendo educação. Quando a gente fala puros de coração, vamos lembrar de criança, de infância, é importante lembrar também da educação. Vamos pedir agora para que o Doni proceda a leitura do Evangelho para a gente. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura do Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, versículo 8. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal, e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Vamos então dar continuidade agora com os questionamentos de hoje. E assim nós vamos começar com o primeiro questionamento. Qual o conceito que temos das palavras puro, coração e criança, já que elas fazem parte da leitura do Evangelho de hoje? Vamos pedir para a Poliana, depois para a Ione e para o Donizete fazerem os comentários. Boa noite, pessoal. Na forma mais simples e conceitual, a gente pode dizer que puro seria aquele ou aquilo que está livre e isento de qualquer mistura, límpido, genuíno. E também temos a ideia de algo virginal, imaculado, inocente e até mesmo casto. Com relação à palavra coração, numa visão meramente biológica, o coração nada mais é do que um órgão responsável pela manutenção da vida, que se localiza na cavidade torácica e recebe sangue das veias e o impulsiona para dentro das artérias. E daí, buscando, no dicionário, nós também encontramos que o coração é a parte mais interior e importante de algo. Seria o centro, e também o centro da sensibilidade, da afeição, do amor, e olha só, o objeto de afeto de alguém. Então, o coração também tem uma simbologia, e até mesmo uma simbologia, para quem está apaixonado, a questão do amor. Já a palavra criança, ela vem do latim creare, que significa produzir e erguer. Assim, a criança está relacionada com crescer, que é crescer, aumentar. A criança é aquele ser humano, que está na fase inicial da vida e que vai nessa fase do nascimento até a puberdade, que é mais conhecida como uma fase da infância. Passo a palavra. Quando eu penso no termo puro, penso em algo que não tem mistura, é puro, por exemplo,
Leite sem café, sem chocolate, ele é puro. O coração é este que bate em nosso peito, de acordo com todas as nossas emoções. A criança é o ser mais dócil, mais encantador e encantado com a vida. Aprende, descobre, sem malícia, sem medo e sempre com muita alegria. Passo a palavra. Bem, a Poliana respondeu tudo, né? E, como o Dila diz, puro, né? É alguma coisa transparente, uma coisa inocente. Como disse a Ione, não sofreu alteração. Não tem malícia, né? É uma pura inocência. O homem do bom, né, tesouro do coração, eles falam, né, tira o bem, pois tudo vem do coração. Um coração puro é um coração verdadeiro do bem, que significa limpo, sem sujeira, como já foi dito. E como órgão central do ser humano, ele é tomado como um símbolo, e não certamente como sede efetiva das funções intelectuais. Por se trocarmos o coração de um homem, de um homem bom pelo de um homem ruim, não vai ser esse coração que vai mudar a sua moral. Passo. Bem, retomando, como já foi dito tudo, eu não tenho nada, nem devo acrescentar nada. A única parêntese que eu faço é que a gente tem que lembrar que o espírito será sempre um espírito. Então, mesmo quando ele vai passar pela fase infantil, ele continua sendo espírito, tá? Só para que a gente tenha isso em mente para os próximos questionamentos. Então, o segundo questionamento, porque não tenho nada mais a acrescentar, tanto a Poliana quanto a Ione e o Devanir foram muito claros e muito felizes na colocação. No trecho lido do Evangelho, Jesus coloca como exemplo de coração puro as crianças. Assim, seria correto supormos que devemos ser eternas crianças no sentido cronológico, ou ainda, qual a importância de permanecermos no estado de infância? Então, vamos ver a diferença entre ser criança cronologicamente e o estado de infância. Vamos começar com a Ione, depois o Heron e depois o Devanir. Como mãe no cuidado com meus filhos, eu sinto-me como um anjo que cuida, que ama, que protege, que sabe que acontecerão erros, tropeços, e que meus filhos sempre encontrarão colo, ouvidos e compreensão em minha casa. Que ainda que eu tenha que impor limites, será sempre com muita conversa, com muita paciência. É com muito respeito que me proponho a fazer alusão a este cuidado e carinho familiar com os braços de Jesus. Entendo que a passagem lida nos incita a buscar compreender que assim como a criança que aprende a andar, comer, socializar, que tem seus deslizes, briga com o coleguinha, cai nas tentativas de andar, responde com altivez aos mais velhos, ela, porém, não tem a intenção em magoar. Eles pedem desculpas, estão sempre felizes, brincando, cantando. Aí está o assemelhar-se a elas, caminharmos com mais alegria de viver. Quando errarmos, sabemos voltar atrás, pedir perdão, não guardar em nossa caixinha coração mágoas, dores e sempre cantarolar. Ter a certeza que sempre teremos o seu colo de Jesus, para nos alinhar e nos fortalecer. E ainda que a gente tenha dias menos coloridos, sempre serão dias que nos servirão de ensinamento e resultado de colheita. Passo a palavra. Bom, ao meu ponto de ver, foi feita uma analogia com a imagem da criança para exemplificar o seguinte, né? O sentido de pureza, que se a criança não tem malícia, não é como o adulto que vê maldade em tudo, tem todo mundo como um inimigo. A criança não enxerga em tudo que está à sua volta um inimigo. E aí, como nossa amiga Ione acabou de dizer, a criança perdoa com muito mais facilidade. Hoje ela leva uma bronca do pai, fica um pouco chateada, chora, dali
15 minutos ela já está brincando e conversando com o pai. Então, nesse sentido de não guardar uma mágoa, né? E eu vejo na criança o símbolo da renovação. A esperança do mundo está na criança. Se existe uma maneira de uma sociedade alcançar uma mudança, é exatamente investindo na educação do jovem, na educação da criança. Para mim, ela é o símbolo da mudança. Principalmente nesse momento, uns 2 anos para trás, para cá, né, onde se fala tanto em transição planetária, né? Então, como seria feita uma transição planetária? Ao meu ponto de ver, uma das principais formas é exatamente essa, no renascimento de crianças que vão modificar a nossa sociedade. Não podemos esquecer que, como nós somos imortais e vamos reencarnar várias vezes, então nós seremos crianças várias vezes. Então, eu vejo na criança a chance de uma nova chance, uma renovação. Passo a palavra. Bem, eu penso que se permanecêssemos cronologicamente crianças, não participaríamos da fase da juventude e da maturidade na vida material, onde se despertam muito de nossos sentidos adquiridos em outras vidas, as quais são de extrema importância ao nosso progresso moral e espiritual. O estado da infância corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em um adiantamento, para que o devem contribuir ao incumbível de educá-la. A doutrina espírita, que tem a lei da reencarnação como fundamento básico, esclarece-nos que um mente na fase infantil pode designar um espírito velho, possuidor de muitas outras vivências. Por isso, a assertiva do Cristo de deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, está centrada no período em que o espírito passa num corpo infantil e não na idade do espírito propriamente dito. E assim sendo, de acordo com o próprio Espírito Manuel diz, a educação da criança deve começar no ato da concepção, porque é justamente no momento em que o espírito reencarnante está adentrando no mundo físico que ele necessita das vibrações dos seus progenitores para dar continuidade à sua tarefa. E no caso de haver divergências ou dívidas de outras vidas, o momento é ainda mais propício, porque o corpo ainda é tênue. Ele pode já ir assimilando as energias que irão modificar o seu temperamento e seu caráter. Diante disso, saibamos cuidar bem dos valores morais de nossa juventude. São estes os fundamentos que irão moldar-lhes o caráter e a personalidade. Passa a palavra. Foi muito bem colocado. Então, eu só vou fazer, na verdade, aqui um parêntese, né? Só para que a gente feche de uma forma bem curtinha, né? O questionamento. Então, o questionamento é se Jesus estava se referindo às crianças no sentido cronológico. A resposta ficou clara que não, né? Ele se refere ao estado de simplicidade, humildade, né, essa predisposição da criança em esquecer, né, o que passou e começar de novo. A importância da infância, como foi bem colocado, é proporcionar ao espírito um recomeço, com novas informações educativas para o seu progresso moral e intelectual. E aqui a gente entende, né, que há o esquecimento do passado, que passa a ser uma dádiva, né? E a gente vai perceber que, pouco a pouco, né, a criança, ou seja, esse espírito, que é um espírito já com várias reencarnações, que traz bagagem, ele não vai poder manifestar, a princípio, as suas tendências nesse estado de infância. Então, seria um período de repouso para o espírito. Assim, ele vai ter a oportunidade, né, com essa debilidade do corpo físico, por ser frágil ainda, ouvir, ser acessível aos conselhos que lhe são dados e, dessa forma, progredir em termos de virtudes e de moral, né? É nessa forma que a gente pode dizer que ele pode conseguir tirar essas más tendências e adquirir virtudes. Então, é dentro desse contexto que se fala do estado de infância, né?
Se a gente for ver bem, nós deveríamos estar nesse estado constantemente, em que a gente tem essa disposição para estarmos a todo instante melhorando. A Aninha fala para a gente que no universo das crianças, a felicidade está em pequenos gestos, em uma partida de futebol com os amigos, em uma brincadeira na rua, em uma refeição cheia de comidas gostosas. Enfim, elas conseguem viver bem cada momento, sendo inteiras e felizes em cada fragmento. Ou seja, a criança vive o hoje, ela não consegue entender muito bem o ontem nem o amanhã, ela vive o agora. Com elas aprendemos a viver com simplicidade sem complicar os fatos, lutando para separar cada coisa e as experienciando uma de cada vez. É um concreto caminho para uma boa gerência de tensões, um caminho para a maturidade. Então, com isso, nós encerramos este questionamento e vamos dar continuidade ao próximo, que acaba sendo, na verdade, uma continuação. Então, a gente já falou de criança, já vimos que Jesus se refere ao estado de infância, à simplicidade, à humildade da criança. Então, a gente pergunta, sabemos que somos espíritos imortais. Então, como é que a gente vai poder entender, além de criança, esse puro? Será que a gente não traria para a encarnação presente as mazelas do nosso passado? Então, nós vamos começar agora com a Ione, o Doni e depois o professor Joel, que vão nos explicar direitinho como isso acontece. Com referência a essa reflexão, esse questionamento, eu peguei um fragmento do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec nos coloca: a infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corpórea senão para aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É então que se pode reformar seu caráter e lhes reprimir as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos seus pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Passo a palavra. Muito bem respondido. E sabemos, né, como já foi dito, que criança tem um espírito do adulto. O que ocorre é que a infância é só um disfarce, né, para o espírito, o que demonstra mais uma vez a sabedoria de Deus ao fazer da infância um símbolo da inocência e pureza. Pois tudo está ligado ao pensamento. E por quê? Porque tudo se inicia no pensamento. Nós não podemos fazer nada sem que antes tenhamos pensado para executá-lo. Assim sendo, melhorando o pensamento, melhora-se também as nossas ações. E aí a progressão de nossos males, vamos falar assim, a eliminação dos males. E é isso que Jesus queria que fôssemos, como crianças, sinceridade e humildade, como já foi falado. Então, na medida que o corpo da criança cresce e se desenvolve, seu espírito fica mais livre e à vontade para expressar. E quando chega na adolescência, ele já se mostra em complexo exatamente como é. Professor Joel. Pois é. Além das colocações todas que fizeram os nossos irmãos, todas elas com muita procedência, é bom enfatizarmos um fato que ficou, de certa forma, subentendido e que é uma realidade. Se não fosse o manto do esquecimento do nosso passado, não teria como acontecer a manifestação desta inocência e aparente pureza na alma que teve a oportunidade divina de reiniciar sua trajetória evolutiva, vivenciar as oportunidades que se apresentam para o processo de reparação através das transformações das suas atitudes. A importância dos pais é grandiosa na caracterização e percurso desses eventos evolutivos para a criança, porque praticamente é como se ela fosse realmente pura e inocente.
Perceba, esse é a razão de ser das crianças apresentarem um estado de pureza. Elas esquecem-se do seu passado e têm a oportunidade de prover as reparações, crescimento evolutivo, desenvolvimento das virtudes e, enfim, marcha em termos de evolução em direção a Deus. Agora, a simplicidade da criança não tem a ver com o seu verdadeiro conteúdo quando encaramos a alma em si. Porque nós todos sabemos, somos almas endividadas e graças aos equívocos e muitas vezes transgressões contra as leis divinas, através dos nossos erros praticados, temos a oportunidade também que deve servir como base para que a nossa evolução e o nosso crescimento aconteça. Não esquecemos, meus irmãos, não esqueçamos que no nosso mundo, para cá vieram almas muitas vezes empedernidas e persistentes na prática do mal, porém cheia de conhecimentos e muito evoluídas em termos de inteligência. Zeraram a sua situação por causa do processo de esquecimento e auxiliaram o restante da humanidade na sua trajetória evolutiva. Então é preciso que nós encaremos que as mazelas eram do passado, permanecem em nós, e delas, através do despertar das virtudes e processo de reparação com reciprocidade global, precisamos marchar para que possamos num dia conseguir o nosso verdadeiro estado de pureza. Porém, estas mazelas muitas vezes, porque as nossas inclinações emergem e de novo transgredimos leis divinas, elas se formam ou até mesmo aumentam em proporções, e assim nós vamos, na nossa marcha evolutiva, através dos processos reencarnatórios, nascendo, renascendo, tornando a nascer de novo, e assim sucessivamente, dentro da eternidade, até o dia em que tenhamos por nossa autotransformação, no campo do saber, no campo das virtudes e no campo do amor, nos tornarmos simples e cheios da simplicidade e candura das crianças, porque, na verdade, quando conhecemos tudo a respeito da criação divina, não resta para o homem outra posição que não seja a da sua humildade, a da sua simplicidade, e sentindo-se como se fosse criança, embora grandioso tenha se tornado pelo seu próprio trabalho. Com a palavra, minha irmãzinha Cris. Bem, diante de tudo que já foi colocado, né, não sobra muito para acrescentar, né? Todos contribuíram de forma a construir o conhecimento muito bem, com base sólida. Então, diante de tudo que foi colocado, a gente conclui que, a partir do nascimento desse espírito, né, que não é um espírito novo, é um espírito velho, a gente pode entender que nos primeiros anos é como se realmente esse espírito ele estivesse com as ideias de crianças. Por quê? Porque, como foi explicado, há o esquecimento e ficam adormecidos em seu caráter todas as mazelas que ele traz de outras reencarnações. Então, durante o tempo que ele ainda está na faixa de infância, se a gente pode dizer, os instintos dele vão permanecer latentes. Por isso que ele é mais dócil, mais acessível às impressões, que podem se modificar, né? E dessa forma conseguir o progresso, né? Então, a gente pode dizer que por um determinado tempo ele vai sim se revestir dessa imagem de inocência. E Jesus está falando a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, das outras encarnações, ele toma a criança como essa pureza e simplicidade. Então, é nesse sentido que devemos entender, né? E pensando nisso, vamos dar continuidade com o nosso quarto questionamento. Então, a gente já entendeu que é criança, na visão de Jesus no trecho apresentado,
Já entendemos o que é o estado de infância. Como é que a gente pode entender, então, puros de coração nos dias de hoje? Quem seriam esses puros de coração no dia de hoje? Vamos começar com a Poliana, a Ione e o Devani para fechar. Bom, eu acredito que os puros de coração são aqueles que conseguem, né, através da reforma íntima, regenerar a sua vida, dar um novo sentido, uma nova visão. Acredito que é literalmente aquele que tenta remover, né, as impurezas do seu coração e da sua mente. Eles agem, né, por amor, pelas virtudes nobres, reconhecem as leis de Deus e, sobretudo, as praticam, né, porque também não adianta só conhecer e deixar de lado. E eu acredito que ainda estamos um tanto longe de sermos puros de coração. Porém, muitos, né, já iniciaram, isso é muito bom, esse processo gradativo de limpeza interior, o que já é um grande passo. Para finalizar, né, indo um pouco adiante no Evangelho, no mesmo capítulo, quero citar apenas uma palavra, porque não adianta só a pureza, ela está junto com os pensamentos. Então, a pureza de coração e a pureza de pensamentos caminham juntas. Só é puro de coração quem é puro de pensamento. Se o pensamento é torpe, o coração não pode ser puro. Significa dizer que a pureza, reflexo de um sentimento acrisolado, teve seu nascedor no pensamento puro. Então, sejamos, né, puros de pensamento, primeiramente, para trabalhar e sermos, então, puros de coração. Passo a palavra. Minhas colocações estão bem próximas à da Poliana, e realmente ser puro de coração é quando a gente busca caminhar por meio do amor e da caridade. Acho que é muito importante os valores de resignação e paciência, compreensão com os erros alheios, né? Julgar menos, quando a gente busca a reforma íntima. Acredito que o estudo e a reflexão é uma maneira para a gente chegar a essa pureza. Lógico, estamos longe, há muito que estudar, muito que melhorar no nosso comportamento do dia a dia. Eu coloquei uma citação também de Allan Kardec, em que ele diz: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo de humildade. A gente falou semana passada sobre essa questão de egoísmo, de orgulho, né? E eu acho que a gente vai amarrando a isso com outros assuntos, sempre remetendo à nossa reforma íntima, que é algo que a gente precisa buscar. E aí, com todos esses ensinamentos, a gente vai começando a pensar na nossa maneira de agir. E eu acho que esse é o primeiro passo, como a Poliana colocou. O nosso pensamento também, que precisa ser mais puro. Passo a palavra. Bem, já foi bem colocado. Vou responder que, no sentido psicológico, podemos pensar que a pureza é a necessária retirada dos conflitos internos, dos complexos oriundos da atual e das encarnações passadas. Tornar puro o coração nos dias atuais é retirar o fardo das culpas que impedem uma saída para a percepção do amor como força nutridora da vida. Para termos um coração puro, um coração purificado pela reforma, que regenera nosso modo de vida, mais do que um corpo puro, Jesus exige um coração puro, uma mente pura, liberta das escravidões. Por isso ele dizia: não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai. Porque é do coração, ou seja, do sentimento do espírito, que provém os maus pensamentos. Os puros de coração agem por amor, pelas virtudes nobres. Verão a Deus porque reconheceram suas leis, ou seja, receberão o dom da inteligência, ou melhor, da sabedoria divina. O coração, como símbolo, é tido como o centro da personalidade, sendo a sede dos afetos, das emoções e da boa vontade, criando o homem na sua totalidade. Jesus dizia que a pureza, através da mansidão,
deveria fazer parte da rota que guia nossas vidas, começando em cada pequena atitude, como em nossos pensamentos, emoções, motivações, desejos e vontade. Do coração também procede todas as belezas, a justiça, a misericórdia, o amor e a caridade. O coração é a fonte da nobreza altruísta. É luz que ilumina o desânimo, a descrença, a discórdia e a revolta. O homem deve guardar em seu coração a pureza e a humildade, cultivando a prece e vigiando seu comportamento perante o próximo. E para a nossa reflexão, vamos lembrar de um detalhe. O rei Davi, quando orava, ele sempre procurava dizer em suas orações que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Passa a palavra. Pois é, meu irmão. Na verdade, tu falaste a respeito dos meios pelos quais, em nossa trajetória evolutiva, iremos nos autotransformando e, muitas vezes, através da pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos, conforme nós, espíritas, aceitamos perfeitamente. É necessário que entendamos que num dia nós iremos nos tornar espíritos puros, sábios e benfazejos. Significa que teremos atingido o ápice em nossa trajetória evolutiva no campo do saber, no campo da pureza e no campo do amor. No campo do ato de sermos benfazejos. Para isto, vejam só como já foi configurado há poucos momentos atrás, o trajeto imenso que o homem precisa percorrer como alma pela pluralidade das existências, para que ele seja indulgente para com as imperfeições dos outros, para que ele desenvolva em si a capacidade de empatia, assim como Cristo tinha, que conseguia sentir o drama dos semelhantes. Às vezes ficava triste e ia até as lágrimas, porque grande era a sua empatia, para logo depois, quando chegava o momento seguinte, sorrir, feliz, satisfeito, porque na sua empatia, essa era a forma de sentimento que ele sentia. Então, meus irmãos, percebamos que realmente nós temos que aprender a amar ao próximo como a nós mesmos. Então, precisamos aprender a nos amar. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos perdoar sempre os nossos inimigos e não ter inimigos de jeito nenhum. E nesta trajetória evolutiva vai se consolidar, por mais difícil que seja no nosso entendimento a aceitação, a recomendação que Deus deu para o Divino Mestre Jesus, que assim se expressou. O Pai me recomendou e nenhuma de suas ovelhas deverá perder-se. Percebam bem, meus irmãos, que na casa do Pai irão acontecer múltiplas oportunidades para que possamos atingir este estado evolutivo onde nossa coexistência com Deus até será possível quando tivermos essa condição de espíritos puros, sábios e benfazejos. Passo a palavra à minha irmãzinha Cris. Bem, fechando esse questionamento, né? Quem são os puros de coração? O Doni nos lembra que a pureza de coração deve ser o principal alvo daquele que quer se elevar espiritualmente. Então, aqui, quem quer se elevar espiritualmente, acreditamos que somos todos nós. Então, todos nós podemos ser puros de coração. E continuando, ele coloca, assemelhando-nos à criança inocente sem defesas, teremos maiores possibilidades de não só nos conhecer, como também ao nosso próximo. E aqui eu faço um parênteses e coloco não só o próximo, como a próprio Deus, né? Primeiro a gente tem que se conhecer. E depois desse conhecimento interior é que a gente pode abrir o conhecimento ao próximo e até Deus. Aí a Ninha coloca, a pureza é fruto da palavra vivida de todas as palavras de Jesus, que nos libertam dos chamados apegos.
nos quais invariavelmente caímos, se não temos o coração fixo em Deus e nos seus ensinamentos. Podem ser apegos às coisas, a criaturas ou até mesmo a nós. Mas, se o coração está voltado somente para Deus, todo o resto perde o interesse. Então, assim ficou claro, né, em todos os questionamentos, em todas as respostas, as colocações, de que, na verdade, o convite para os puros de coração são para todos, inclusive para aqueles que estão numa fase em que estão passando por momentos infelizes, que se sentem fracos, escravizados, viciados. Veja, na verdade, todos eles precisam do amparo e do consolo de Jesus. Então, eles se sentem frágeis nesse momento. Então, de uma certa forma, nós podemos entender também que esses também são, na verdade, os que procuram, como crianças, que procuram o aconchego, o consolo e a indicação do caminho, como Jesus, desde que estejam dispostos a isso. Então, vamos passar para o nosso último questionamento, que é como desenvolver a pureza de coração. Já foi dado algumas dicas, mas vamos rapidamente finalizar, então cada um tem 1 minuto para estar falando. Nós vamos começar com a Ione, depois o Heron, o professor Joel, se o Devanir tiver alguma coisa para colocar, a Poliana e o Donizete também, fiquem à vontade. Só me façam um sinal que eu abro o microfone para vocês. Então vamos começar com a Ione, o Heron, o Joel e depois o restante do pessoal, se tiver também mais alguma coisa para colocar. Podemos desenvolver a pureza de coração. Tem várias maneiras, mas eu acredito que uma das mais importantes é a gente se dedicar ao estudo do Evangelho, a nossa busca incessante pela reforma íntima, e a gente estudar e colocar isso em prática. Exige de nós reflexão sobre nossos comportamentos, saber que depende de nós essa melhora física e espiritual. A gente pode fazendo isso também nos permitindo pensamentos mais alegres, mais felizes, e que a cada atitude tomada, pensamos que somos responsáveis por essas consequências. Buscar pureza de ações e o mais importante que Jesus sempre nos ensina, amar as pessoas. E eu acredito que amá-las hoje como se não houvesse amanhã. Passo a palavra. Bom, como nossa amiga Ione falou, concordo, através da reforma íntima sempre. Aliás, estudar a doutrina espírita é sempre importante colocar a reforma íntima como a nossa meta, né? Principalmente, como foi dito, colocar todo o nosso estudo em prática. Nós estudamos o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, toda a codificação, e sempre lutando para colocar ela em prática, sempre. E nos voltando mais ao nosso texto ali, agindo como criança, no sentido da pureza, no sentido de não ver maldade em tudo que acontece em nossa volta, sempre procurando um motivo que excluso, né? A gente vê a situação, fica sempre tentando adivinhar o que é, sempre pensando em algo que talvez esteja só na nossa mente. Então, não enxergar a maldade em tudo e perdoar fácil, como as crianças fazem umas com as outras. Passo as palavras. Não esqueçamos, meus irmãos, que o ser humano é composto de perispírito, espírito e corpo físico. Todo mal que fizermos ao nosso corpo espiritual, que leve a uma atitude impensada, por exemplo, o suicídio direto ou indireto, estaremos lesando o nosso perispírito. E nestes termos, a humanidade tem suas almas, que é o espírito e perispírito, cheio de lesões. O mal que fizermos aos nossos semelhantes, chegando a tirar a vida, é o nosso perispírito que estará sendo lesado. Isso é uma lei de Deus. Após a morte do corpo, é com o perispírito que circulamos no plano espiritual.
e com o perispírito lesado você terá maior problema, e são os referenciais que há poucos momentos foram apresentados pelo nosso irmão Heron e todos os demais irmãos, que nós temos os meios para conseguirmos eliminar os núcleos anômalos, desequilibrantes, que são os registros de nossas atitudes transgressoras contra as leis divinas. Basta seguirmos o Evangelho proposto por Cristo e obedecermos todos os ensinamentos que esta maravilhosa doutrina proporciona para todos nós. Com a palavra, meu irmão. Deus, quando nos criou-nos simples e ignorantes, ou seja, potencialmente perfeitos. E a frase, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, mostra uma ordem, né? Vamos dizer assim. É o que gostaria Jesus que seguíssemos essa ordem. Mas ele sabia e sabe, né, que somos fracos. Por isso, foi ele, o nosso enviado do Pai, o enviado do Pai, para nos orientar. E também nos deixou o seu manual de instrução para que seguíssemos seus ensinamentos. Cada um de nós tem a responsabilidade para com o próximo, em termos dos pensamentos emitidos, tanto verbais como mentais. Voltemos-nos para dentro de nós mesmos, numa reforma íntima, como já foi falado, pois essa atitude nos indicará onde estamos falhando e o que precisamos para atingir a perfeição, pois somos capazes. Basta tomar a devida providência, tomando consciência de nossa ignorância, como nos ensinou Sócrates, né? Confiaremos mais em nossos valores, o que nos propiciará um relacionamento mais saudável com os outros membros da sociedade. Assim sendo, em cada encarnação, nós vamos atualizando a potência da perfeição que existe em cada um de nós. Tornar-se puro é possível. Basta querer. Passo. Bom, só para finalizar, fazendo um fechamento de tudo que foi falado muito bem, a gente pode entender, então, que para que a gente tenha essa pureza de coração pregada por Jesus, primeiramente nós temos que voltar lá ao passado, aos filósofos do passado, e começar a colocar em prática aquela frase, conhece-te a ti mesmo. Veja, não há como ter pureza de coração se eu não sei o que vai dentro, o que está dentro do meu interior, as minhas mazelas. Então, é preciso que a gente comece a se conhecer, a exercer o auto-perdão, o auto-amor, para, dessa forma, como foi muito bem colocado por todos, iniciar o processo que a gente chama de depuração, da reforma íntima, né? Por quê? Porque nós vamos conhecendo o que ainda não está bom, o que precisa ser retirado e dessa forma ser melhorado, né? Isso é que vai garantir que a reforma íntima seja realmente concreta e eficaz, não seja apenas aquele fogo de palha que muitas vezes acontece, né, por alguns instantes e logo depois volta tudo ao que era antes. E a partir do momento que houver a mudança interior, a gente vai conseguir essa mudança exterior, que nós vamos estender ao próximo, essa pureza, chegarmos a Deus, né? Então, tudo começa de dentro para fora, né? O que começa de fora para dentro, realmente acaba não dando certo. E eu trouxe agora um trecho de um texto aqui muito interessante que fala sobre pureza. E ele começa: a pureza é uma virtude muito difícil de compreender. Segundo o dicionário, puro é o que é limpo, intocado, sem manchas ou máculas, como já foi bem colocado no início. Nesse sentido, pureza seria o estado de quem nunca foi tocado pelo mal, em qualquer de suas formas. Isso se a gente levasse ao pé da letra, né? Literalmente, aquele que não há mistura, como foi bem colocado. A pureza teria de ser preservada desde a origem, pois qualquer mácula implicaria a sua perda. Em termos humanos, todos nasceriam puros e assim permaneceriam até que cometessem a primeira falta.
Nessa concepção, o estado de pureza estaria para sempre perdido e fora do alcance da imensa maioria dos homens, eu diria praticamente de todos, né? Entretanto, Jesus afirmou a bem-aventurança dos puros de coração. Então, como é que será que a gente entende isso? Não é possível que a felicidade dos bem-aventurados seja restrita a uma ínfima minoria, pois o Cristo também disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Então, quando a gente lê as palavras no Evangelho, mas não as compreende, isso pode parecer um equívoco, né? Pode parecer um paradoxo aqui. E aí ele explica. Assim, o sentido da palavra pureza não pode se restringir à condição de alguém que nunca foi tocado pelo mal. O Espiritismo esclarece que todos os espíritos são criados por Deus, como o Doni acabou de colocar, simples e ignorantes. Gradualmente, à custa de suas experiências, eles desenvolvem os tesouros intelectuais e morais, cujo princípio trazem no íntimo, e a gente pode dizer trazem semente, né, para ser germinada. São dotados de livre-arbítrio, a fim de que optem pelos caminhos que lhe pareçam os melhores. Por vezes erram, em sua ignorância, mas os erros são apenas tropeços momentâneos na caminhada para a angelitude, né, na nossa evolução. Por conta da lei de harmonia e justiça que rege o universo, todo equívoco deve ser reparado. Tem-se aí a liberdade com sua natural contraparte, a responsabilidade. O erro é inerente ao processo de aprendizado. A perfeição é atributo dos anjos. Então, se fôssemos perfeitos, aqui não estaríamos, né? Após incontáveis encarnações, os espíritos desenvolvem todos os seus potenciais e se tornam infinitamente sábios e amorosos. Então, um dia chegaremos lá, não importam quantas encarnações nos restem ainda, mas a certeza é que chegaremos lá. É quando se tornam puros, pois livres de todos os vícios, não mais sujeitos a erros intrinsecamente bondosos. A perfeita pureza não é algo com que se nasce e pode ser perdido ao menor deslize. Trata-se de um estado de consciência a ser construído ao longo de muitas experiências. Mais uma vez vem aqui o estado de consciência. Assim como a infância é um estado de infância. Vejam, nada é parado. Isso mostra que estamos em constante evolução. Estado não significa que a pessoa é como ela está naquele momento. Ela pode se tornar muito melhor no momento seguinte. Puro não é o ignorante da realidade da vida, mas o que muito conhece e opta pelo bem, pelo belo e pelo justo. A pessoa impura vê o mal em toda parte e tem prazer nele. E aqui a gente até faz um parênteses, né? Estatisticamente é comprovado que o homem tem uma tendência de preservar, de enaltecer, mesmo não querendo, tudo que é negativo. Basta a gente abrir os jornais e vamos ver o tanto de notícia ruim que tem. Aí fica o questionamento. Será que as pessoas só fazem o mal? Eu garanto que existem milhões de pessoas fazendo bem, mas isso não dá ibope no jornal, na TV. Então é preciso mostrar a mazela para que as pessoas se motivem, se compadeçam, se bem que, na verdade, não é bem isso que nós vemos na realidade. O que acontece é que acabamos banalizando tudo aquilo que nós não queremos. Em vez de banalizarmos o bom, para que todos imitem, acabamos por banalizar corrupção, morte, o egoísmo, o ódio, o orgulho, né? E ele continua. Como exemplo, é o caso de quem observa a conduta alheia, sempre disposto a ver e alardear corrupção e leviandade. O severo censor do próximo, muitas vezes, apenas afeta uma pureza que não possui. Intensamente desejoso de fazer algumas coisas que reputa indignas, critica com violência quem as realiza. A luta por vencer os próprios vícios é dura e meritória.
Ninguém advogará que a criatura viva o que considera errado. Apenas é necessário dar um passo além e se desvencilhar emocionalmente do equívoco, para não gastar mais tempo na crítica gratuita à conduta alheia. Então, em vez de criticarmos, na verdade, nós estamos vendo que está errado, não vamos compactuar que está errado, mas vamos mostrar não o que está errado, mas o que está certo, para que se grave o que está certo e não o que está errado. E ele continua, ela percebe e lamenta a desonestidade. Como não é ignorante, a pessoa pura identifica o mal, onde realmente existe. Ela percebe e lamenta a desonestidade, o egoísmo, a perversão e a crueldade, mas não os valoriza. A pureza é algo a ser conquistado. Viver puramente é uma opção que se faz. Essa vivência implica luta e esforço, pois pressupõe abandonar maus hábitos e vencer paixões. Maria de Magdala é oportuno exemplo de pureza conquistada. Embora os grandes equívocos de seu passado, após conhecer Jesus, passou a cultivar a pureza em sua vida. Trata-se de um eloquente símbolo da vitória da razão e da vontade sobre a paixão e os vícios. Assim, tornar-se puro é possível, basta querer. Então, mais uma vez, a gente vem aqui com a reflexão de que tudo é possível desde que a gente queira, desde que a gente dê o primeiro passo e se coloque à disposição. Esse texto foi retirado da redação do Momento Espírita. Então, agora vamos pedir ao professor Joel, já colocamos a reflexão da semana, vamos pensar sobre o que foi trabalhado aqui, vamos pedir ao professor Joel que proceda a prece de encerramento. Mentores espirituais amigos, que se acham na sintonia destes pensamentos e destas palavras que foram expostas. Irmãos espirituais da Colônia Maria de Nazaré, e todos vós, amigos espirituais, espíritos de luz, espíritos superiores, que desejam que este objetivo vá para frente, pois é o plano de Deus concretizado através dos ensinamentos de Cristo e que precisam tornar-se uma realidade. Que o auxílio da espiritualidade maior possa acontecer, para que todos os homens, no maior número possível, possam entender que foram criados em estado de simplicidade e ignorância, mas que por seu próprio trabalho precisam se autotransformar e vivenciar e se relacionar com as leis divinas para reparar as transgressões que aconteceram perante essas leis e perante o convívio também com os seus semelhantes. Ajudai os irmãos espirituais amigos, e isto equivale a dizermos, ajudai-nos, amigos espirituais, para que através dos processos existenciais, na pluralidade dos mundos existentes nas moradas da casa do Pai, para que possamos num dia chegarmos ao grau de angelitude que nos configurará a postura de espíritos sábios, puros e benfazejos, para então sim compreendermos a grandeza da criação do Pai e do quanto nós, seus filhos, somos pequenos e precisamos crescer. E aí então teremos atingido o estágio no qual, arquetipado pelo Pai maior que é Deus, com base nos ensinamentos de Jesus, teremos a simplicidade das crianças, a sabedoria do universo e o amor que Cristo vivenciou e ensinou que deveríamos observar. Iremos nos amar, seguindo os conselhos de Cristo, que também muito nos amou. Que assim seja, Divino Mestre Jesus. Que assim seja, damos graças a Deus. Desejamos a todos uma noite serena,
um final de semana repleto de Jesus e uma semana abençoada em que possamos ser realmente exemplos de Jesus em nosso dia a dia. Até a próxima semana.